Sobre pular no poder seria pecado? Bom, não vou adentrar nesse mérito porque é um relato da minha fé. Eu, quando me converti no ano de 2005, precisamente 29 de janeiro, já contei, inclusive nessa série, nesse quadro que muitos não entendem, esse quadro é relatos pessoais da minha fé. Eu conto desde o dia que eu aceitei Jesus e todas as experiências. Aí vem gente aqui que é analfabeta, gente que não tem discernimento do espírito, que não sabe o que é, inclusive, gramática, interpretação gramatical, nada, né? Ou no caso aqui não é texto de vídeo, e fica falando besteira. Ainda bem que o YouTube censura algumas coisas nesse sentido. Mas vamos lá. Relato da minha fé. Nesse mesmo ano de 2005, se eu não me equivoco, em maio ou em junho, eu recebo o dom de línguas do Espírito Santo. E eu começo a pular. Os irmãos estavam orando, num círculo de oração, vamos dizer assim. Era um culto de ensino, e num dado momento esse culto de ensino tinha a oração para orar para outras pessoas falarem em línguas, principalmente os jovens, os novos convertidos, aqueles que frequentavam a igreja. E eu me encaixava num desses. E isso é bíblico, orar para que os irmãos falem outras línguas. E eu estava orando com os irmãos, de mãos dadas, e alguém me pegou. Parecia que me pegou. Eu senti algo aqui, ó, exatamente aqui. Parecia que alguém estava batendo aqui com uma flecha, alguma coisa. Eu só sei que quando me deu um toque nesse sentido, eu comecei a pular, 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 e comecei a falar em línguas que eu não sabia qual eram as línguas, veio automático e começou a vir a suadeira total, aquele quinturão, aquele fogo, e glória daqui, glória de lá. Então eu recebi o dom de línguas. Só que veja, eu vou contar esses detalhes no outro vídeo, é melhor. Então eu recebi os dons, o dom de línguas, e todo culto que tinha, bem assim, no início que eu recebi esse dom, eu pulava e falava em línguas. Quando eu comecei a pregar, lê que foi em 2005, comecei a pregar em 2008. Eu já era um pouco mais comedido, não pulava tanto, falava em línguas. Uma certa feita veio um pregador, que vinha ser o marido da minha prima. Era um pregador muito usado por Deus. Começou a pregar sobre o Apocalipse, a vida de Jesus. Gostei muito. E eu senti a graça, assim como ele sentiu lá em cima, toda a igreja sentiu. E eu comecei a pular, a pular, a pular e dar glória. Oh, aleluia. E falar em línguas. Depois a gente volta porque o espírito é sujeito a profeta, você controla. Mas se você não vigiar, você pode esbarrar em alguém, você pode bater em alguém, você pode cair um tombo, você pode fazer mal ao outrem. O meu primo que estava me analisando, ele viu que eu, por pouco, não bati nas pessoas. Eu creio eu que talvez já foi até o discernimento do espírito. Ele disse que eu pulava e quando parecia que eu ia bater nas pessoas, eu ia para um lado, para o outro, esquivava. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou dizer que não existe dom de línguas? É claro que existe. Eu sentia algo sobrenatural na minha vida. Foi a maior experiência, eu digo, que eu tive com Deus. Segundo ponto, pular é pecado? Eu não acho. Desde que seja comedido e que não seja muito tempo e que a pessoa realmente tenha noção de que tudo está ocorrendo. Porque o espírito é sujeito a profeta. Se eu der lugar ao espírito, eu fico falando em línguas estranhas o dia todo, a noite toda, falo na rua, falo em casa, falo em todo lugar. Pulo e berro e tudo isso. Mas tem que ser tudo com ordem, com decência, como o apóstolo Paulo disse. Então, aqueles que não têm um discernimento nesse sentido, eu creio que pecam. Agora, aqueles que fazem tudo de modo genuíno, não tem problema. É de Deus.
é o manifestar de Deus. Até muitos chegam a dizer que essa é a origem do Pentecostes, que remete à rua Azusa, de William Seymour, de 1906, 1907, nos Estados Unidos, que foi o mentor do pentecostalismo. Lembrando que pentecostalismo vem de Pentecostes, que era uma festa, festa das colheitas. Numa outra oportunidade eu vou falar sobre essas festas, porque muitos associam a pentecostalismo a Pentecostes e a unção de Deus. Não é a unção de Deus, era uma festa. É que no dia da festa desceu o Espírito Santo. Estavam reunidos, buscando o Senhor, e desceu, como descreve em Atos dos Apóstolos 2. Tá? Então não façam essa associação equivocada. Então esse é o meu relato de fé bem breve com relação à experiência do poder de Deus, de pular no poder. Tudo com equilíbrio. Agora, eu nunca dei a voadeira, eu nunca fiz algo extraordinário, tipo como eu vi no YouTube, um camarada plantando bananeira, isso mesmo, e falando em línguas. Eu não fiz isso aqui, né? Uma vez eu estava numa vigília e alguém que estava perto de mim fez isso aqui, ó. Por pouco ele não bateu em mim. Isso não é bem mistério. Bom, e dentre outras coisas que na realidade remete ao reteté, remete a algo extravagante, excêntrico e que não é do evangelho. Então a gente tem que associar bem a palavra de Deus com relação a dons do Espírito, porque tem coisas que são extremistas, tanto para um lado como para o outro. Tem o extremismo das pessoas dizerem que não existe o dom de falar em línguas, e tem o extremismo daqueles que potencializam esse dom ao ponto de fazer essas coisas bem estapafúrdias, esquisitas, que beiram ao ridículo. Só você ver no YouTube. Eu não estou falando de manifestação correta, de você falar em línguas, você dar um pulo, você dar uma glória, ok. Eu estou falando de coisas que o homem quer se aparecer com o dom de línguas. O dom de línguas não salva, primeiramente. Segundamente, que é para glorificar o nome de Deus e edificar o homem, a mulher. Não serve para ganhar almas para Cristo, por exemplo. E Paulo falou sobre isso claramente, que o bom ou melhor dom seria de profecia, né? Porque a profecia ganha almas, edifica a igreja. E a língua edifica a si mesmo, a língua estranha. Então tá aí minha experiência, o meu relato de fé e também para calar a boca de muitos que dizem que eu só critico. Analisa os vídeos todos aí, ó. E vocês vão ver as minhas experiências. Esse quadro que eu faço aqui é relatos da minha fé, experiência no Evangelho. Tem coisas ruins e tem coisas boas. A vida é assim. Seja a vida natural como a vida espiritual. Que Deus os abençoe e até uma próxima.